Fala galera, estamos aqui para o nosso episódio 01, falando de Físio Podcast. E eu tô aqui com meu irmão Alessandro. E aí, irmão, como que você tá? Bem, irmão. Satisfação. E cara, é uma honra poder estar aqui contigo. A gente entende como é que as coisas são, né? A osteopatia nos juntou, a pandemia nos separou, aí a pandemia também veio e nos juntou de novo. E estamos aqui, a gente criando algo diferenciado na nossa profissão, né? Que é difícil, né? A gente construir as coisas, né? Em qualquer situação, qualquer profissão, né? Então a gente está fazendo coisas diferentes, né? E tentando agir de forma diferente, porque essa é a nossa característica. Pensar fora da caixinha, né? Isso, pensar fora da caixinha é muito legal, né? Tem também outbox, né? Que os caras chamam, né? Então... eu tô emocionado, tô ansioso, assim, é uma mistura de sentimentos, entendeu? As palavras faltam, mas a gente vai seguir esse projeto e coisas gigantescas estão na nossa direção aqui. E aí, tá feliz? Pô, irmão, tô assim... Eu te chamo pra essas loucuras, né? Você topa? Eu tô simpático tônico, né? Pra variar. Pra variar, entendeu? E, cara, a gente falando sobre quem poderia ser o primeiro convidado, né? A pessoa, sim, importante na nossa vida, na vida de tanta gente. E às vezes esse cara nem sabe disso. E a gente falando sobre iniciando o projeto, conversando, foi a primeira pessoa que veio à mente e a gente nem tinha combinado. Você falou a mesma coisa que eu, né? E esse cara tá aqui hoje com a gente, parecia algo assim até muito surreal. Pô, será que ele vai topar? Não acredito que ele vai topar. E, pô, as coisas acontecem quando tem que acontecer. E aí a gente tá recebendo aqui hoje o nosso professor, nosso mentor, Alexandre Paixão. E aí, meu irmão, como que você tá, cara? Então, o coach dos coaches, o coach dos coaches. Muito feliz de estar aqui, o convite, né, que vocês me fizeram. Na verdade, eu confesso que é muito mais fácil dar aula e dar uma palestra do que estar aqui, né? Imagina. Falando pro microfone, pra uma câmera, mas tô muito feliz, né, de estar aqui. Fiquei muito honrado, né, de ser lembrado por vocês. Isso é uma coisa surreal que acontece na nossa vida profissional às vezes, né? Sim. Você vai seguindo o fluxo, vai se preparando para ajudar as pessoas, para servir as pessoas e de repente, quanto menos espera, vem um reconhecimento, né, assim, do tamanho desse. Alexandre, é uma coisa impressionante. Eu vou interromper você, pô, cara. Esse reconhecimento seu é desde quando você entrou na sala de aula a primeira vez, em 1998, né, cara? Você é um cara que sempre brilhou. Você sempre foi com alegria pra dar aula pra gente. Isso você era um garoto, 28, comecei com 28 anos. Então, lá atrás, chegava você com o seu diarinho, entendeu? Diário era no papel, era no papel, isso aí. Falava de cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, entendeu? Isso tudo com muita alegria, muito cabelo, entendeu? Porra, meu irmão, é um cara cabelo. O tempo passou, né? Passou pra todo mundo, irmão. Bronzeado, isso aí, chegava garoto de motoca e tal, entendeu? Super de boaça. Eram bons tempos. Mas foi sempre assim que você, provavelmente, nas gerações seguintes, continuou mantendo esse ritmo, essa energia que movimenta e inspira todo mundo à sua volta, entendeu? Lógico, tem quem não goste da gente. Sim. Óbvio. Ninguém agradou todo mundo. Jesus não agradou todo mundo. Sim. Quem somos nós para agradar todo mundo? Não somos ninguém, né? Mas com certeza você influencia uma grande parcela, até porque você tem um coração gigante, né? É um cara que é desprovido de ambição, que se fosse ambicioso, meu irmão, porra, tava milionário. Porque a gente vê uma porção de colega aí, né? Ambicioso, né? Ambicioso, mas, porra, não tem a sua categoria e tá milionário. Tudo é uma questão, assim, de valores, né? Eu não digo que as pessoas que têm ambição são pessoas que estejam, né, um pouquinho fora da curva, nem nada. Eu acho que as pessoas têm as suas necessidades, né? As suas necessidades básicas, primárias e os seus sonhos também, né? Então, o meu sonho, cara, sempre foi estar feliz, né? E com pessoas felizes assim, e poder ajudar
de uma maneira ou de outra, né? A princípio eu tinha escolhido uma carreira um pouco diferente, com assim, uma influência do meu pai, né? Pela carreira que ele fez, uma carreira também bonita na profissão dele. E de repente as coisas foram me jogando para fisioterapia e pior ainda, para docência, né? Para docência de nível superior. Que quando eu realmente decidi fazer a fisioterapia, eu sempre falava para mim mesmo, cara, eu nunca vou ser professor, sabe? Você está do lado dos alunos, sentado naquela cadeira, ouvindo, né, a rádio corredor e tudo. E eu achava que eram pessoas assim muito molestadas, sabe? Sim. Desrespeitadas e, além do mais, assim, as questões até de reconhecimento profissional e tal, né? Eu nunca vou ser professor. Aí cuspi pro alto, caiu na minha cabeça, perdi os cabelos e... E aproveitando esse gancho, hoje em dia é muito mais fácil, né? A gente tem diversas universidades que tem a graduação de fisioterapia, mas acredito que lá atrás, na sua época, era um pouquinho mais difícil, né? Sim, era um pouquinho. E como começou esse seu interesse pela fisioterapia? Como você descobriu a fisioterapia? Cara, isso é curioso. Que existe, sabe? Isso é bem curioso e eu tenho poucas oportunidades de falar isso com as pessoas. A gente se conhece há tanto tempo, né? E eu não sei. Eu nunca sentamos pra falar sobre isso. Precisou fazer um podcast pra gente saber o mistério. Meu Deus do céu. Esse mistério todo. Não foi nenhum mistério, assim. Eu sempre fui um menino, assim, que gostava de estudar. E não era CDF, mas eu gostava de estudar. Eu achava até que eu era... Se eu nascesse nesse tempo de hoje, eu teria um diagnóstico de autismo. Com certeza. Eu tinha um... Só que, assim, os meus exemplos na medicina não eram exemplos muito bons. Eu fui uma criança que tive sarampo, bronquopneumonia e tal, e fui desenganado pelos médicos, assim. Eu ouvia os médicos falando pra minha mãe, não posso mais fazer nada por ele. E se prepara, e eu ali, ouvindo aquilo, sabe? Esperando a morte chegar. Tipo assim... A falta de humanização, né, cara? Como é que um cara vira pra uma mãe... Ele pode saber que vai dar errado. Mas como é que um camarada vira pra uma mãe e dá uma sentença dessa, cara? Isso aí... Até hoje isso acontece, né? Não, acontece... Só que hoje a gente tá atrás de uma maca, a gente acaba ouvindo, né? Os pais colocando essa situação... em algumas, né? Algumas infelicidades, né? E uma simples lesão, por exemplo, né? Hoje eu atendi uma paciente que ela tem uma cranioplatia clássica, né? Se a gente pegar aí, sei lá, 60% das mulheres vão ter. Sim. Ou mais, né? Sim. Então o médico falou pra ela que aquilo, ela 27 anos, que aquilo era cirúrgico. E ela chegou pra mim desesperada. E ele não passou uma tranquilidade com fisioterapia, tratamento conservador, atividade física, você vai ter uma vida normal. E quem sabe, quando você tiver com 60, 70 anos, né? Se você estiver aqui ainda, você vai precisar fazer uma cirurgia. Mas ele falou que ela teria que fazer uma cirurgia agora, sabe? Então isso já acontece de muito tempo, né? E atualmente ainda acontece. Mas a gente entra nas questões financeiras, né? Nas questões financeiras, né? Tudo depende muito de tantos fatores, né? Que influenciam, né? Na vida das pessoas, na qualidade da vida das pessoas, né? E na formação dos seus objetivos e tal. E, assim, eu tinha uma visão de criança, né? Poxa, eu não quero ser médico, eu não quero ser dentista, entendeu? Mas eu queria estudar corpo humano. E eu fiquei totalmente perdido mesmo nessa. Até alguns amigos muito bons nas ciências exatas e tal, assim, eles... vou partir para engenharia, vou partir para engenharia mecânica, engenharia civil e tal. Será que é isso? Mas eu não sentia essa atração, né? Pela coisa. Até que um dia, eu com 13 para 14 anos, assim, ainda, caraca, eu vou terminar o primeiro grau daqui a pouco e, né? Como é que eu vou fazer? Aí apareceu um cara grande, né? Cara grande, a gente era pequeno, chamava os grandes de cara grande, né? Chegou um cara grande lá, muito legal, ele... tô estudando o nome dos músculos, estou estudando coração, estou estudando pulmão, não sei o que. Sério, tu estuda isso? Tem um corpo. Eu estudo o corpo humano todo e tal. Aí me interessou, o que tu tá fazendo? Eu tô fazendo educação física. Aí eu,
eu vou pra educação física, cara, porque eu quero estudar isso. E aí eu fui pra educação física, na época tinha um curso técnico em desporto, né? Técnico em educação física. Antigamente tinha muitos técnicos, né? Que tinha licenciatura curta, né? Você podia lecionar até uma certa, né, faixa etária e tal. Fiz esse curso, foi maravilhoso esse curso, né? Me fez conhecer o mundo da anatomia, da fisiologia, da biomecânica com 14 anos de idade, cara. 14 anos de idade, os professores eram os professores da faculdade, né? Você chegar no nível universitário naquela época, não era assim tão assim procurado, assim, não tinham tantas pessoas procurando as universidades. O curso técnico era que já dava emprego, que já dava oportunidade. Isso há quanto tempo, mais ou menos? Pô, isso foi final da década de 80, né? 87, assim, foi quando eu entrei, né? Então tinha bastante gente, tinha bastante procura, o vestibular era concorridíssimo, né? Muitos candidatos em relação ao candidato vaga, mas não era como hoje, né? Não era como hoje, com a oferta de universidades, de escolas, e todas elas cheias, salas cheias. Lotadas, né? lotadas, cada vez mais. Nós tínhamos 4 ou 5 faculdades de concursos de fisioterapia, no caso. A educação física tinha mais e tal. Mas aí acabou que eu, descobri que não queria ser professor. Aí eu não, tal, aí eu tava assim, eu fiquei já meio, o que eu vou fazer da minha vida agora? E isso com 17 anos, né? Com 17 anos de idade. Eu, caraca, o que eu vou fazer? Eu não quero ser professor, eu gosto de estudar isso, mas eu não quero. Aí não tinha aquela coisa ainda, não tinha entrado na minha vida ainda coisa de pesquisa, a coisa de você fazer uma carreira acadêmica, mestrado, doutorado, para trabalhar com ciência. Não tinha essa iniciação ainda. Sim. E aí passou um funcionário da faculdade, você já tem o MIA, o Manual de Instrução do Aluno, né? Aí eu, não tenho não. Aí, poxa, toma aí, obrigado. Aí fiquei olhando, aí apareceram os cursos que a universidade, na época, a faculdade, né? Qual era a faculdade? Era Castelo Branco, em Realengo. Né? Hoje o CB, né? Universidade Castelo Branco, passou por uns problemas aí, mas eu acho que ela está se reerguendo. Tomara que ela consiga. Tomara, né? Que é referência demais, né? Referência demais, né? Era referência demais, como a Gama Filho foi. Infelizmente, hoje, né? Não existe virou mais. Pracinha. Né? Agora virou pracinha. Tá lá um canteiro de obras, virou né? uma pracinha. Uma universidade. Daquele tamanho, né? Daquela coisa. Universidade, virar uma pracinha. Formou muita gente boa. Em um país. Isso não é uma coisa, não. Mas vamos seguir. E aí eu olhei, fisioterapia aí, né? Cardiorrespiratória, clínica médica, ortopedia, reumatologia. Aí eu olhei, poxa, eu não preciso fazer medicina para ir mais a fundo. E sem precisar dar aula, né? E sem precisar dar aula. O principal. Eu sou papai do céu tava me avisando, não entra nessa, meu amigo, que isso vai ser uma cachaça que vai te deixar dependência aqui. Aí eu, caraca, é isso. Aí entrei na secretaria e eu tinha uma colocação boa no vestibular e tal. E aí eu consegui uma vaga para o segundo semestre, né, de transferência. Aí eu fiz o curso, Educação Física, comecei e tal, e depois fui para transferência na fisioterapia. Só que a minha Educação Física era uma coisa assim, eu chegava, eu tinha cabelo, aquela coisa queimada de praia, tu é bem recebido. Mas na fisioterapia, quando eu cheguei, todo mundo me viu assim, aí, cara de vagabundo, meu Deus do céu. Esse não estua, né? Aí ninguém queria fazer dupla comigo e tal, ficava isoladão. Mas aí começaram a vir as provas, o pau, aí todo mundo... Aí o professor falando muito bem, eu participando das aulas, né? Eu sempre gostei de conversar e tal. Era o meu caso na faculdade, eu precisava chegar atrasado porque eu tava trabalhando. E aí eu sempre chegava atrasado. Geralmente eu chegava atrasado. Eu já tenho o hábito de chegar atrasado, essa é a realidade. Mas eu chegava atrasado porque realmente dava aula de arte marcial, ia correndo pra faculdade, então era difícil eu conseguir chegar na hora, até em prova mesmo. Só que aí eu corria atrás do prejuízo. Eu ia lá na prova e pau. Aí a galera ia... Sim. Né? Aí você começa a ser respeitado. Exatamente. Como as pessoas te cobram isso, né? Você precisa comprovar, né, a sua idoneidade, sua capacidade o tempo todo para as pessoas poderem te respeitar. Isso é uma coisa impressionante. Por que tu não pode respeitar logo a pessoa num primeiro momento? Se depois ela não merecer, aí... Vocês são os caras tranquilos e tal. Imagina eu, que é expansivo, falador, imagina. Meu irmão.
É assim, ué. Sim. Então, assim, cada um passa um problema, você coisa fica destacado. De respeitar as diferenças Sim. desde essa época. Eu cheguei pra um né? colega que hoje nem é mais fisioterapeuta, pô, ele era até meu vizinho, falei assim, pô, fulano, cara, você não me arranja um estágiozinho com você na São José, não? Ele olhou dentro da minha cara, falou assim, não, Alessandro, você não tem comportamento pra trabalhar no CT. Eu falei, pô, que isso, cara, na moral. Ele, não, você não tem não, pô. Você teve que ouvir isso, né? Eu falei, pô, então beleza. Aí o mundo girou, né? Ele já nem é mais fisioterapeuta, ele virou enfermeiro e graças a Deus eu vivo da minha profissão, entendeu? Sim. Bem. Sim. Entendeu? Mas todo mundo passa por isso, né? Os diferentes sofrem, irmão. Seja positivo ou negativamente. Ou você é o mais quieto, ou você é o mais expansivo. Entendeu? Incomoda, entendeu? Você sai da curva. Não tem jeito. É uma coisa estranha que foge até da questão profissional, né? É uma questão do ser humano mesmo, né? Se ele é assim na sua profissão, ele é assim na sua vida, né? Particular, na sua vida pessoal, né? Ele nunca vai deixar de ser assim em nenhum projeto, em nenhum lugar, em nenhuma circunstância que ele estiver envolvido, sabe? E eu não sei até que ponto a gente pode pensar dessa forma, né? Mas a princípio a pessoa chega na minha frente e ela já tem todos os créditos do mundo, né? Exatamente. Se eu puder ajudá-la, eu vou ajudá-la, independente de qualquer coisa, sabe? Até que se prove o contrário. Então, até que a gente tá ali pra fazer alguma coisa pela pessoa. Pois é, né? E se ela te provar o contrário, dizendo, poxa, então tá, você tá ali esperando a próxima oportunidade de dar outra face. Talvez essa coisa de dar outra face, né? Que não, chefe, olha aquele só. cara lá de cima nos ensinou. Exatamente. Olha, chefe, dar outra face pra mim ainda tá meio complicado, sabe? Não, mas pensa nesse eu ponto de vista. Eu prefiro não dar outra face, entendeu? Não, é bacana, é interessante, é bonito, mas assim, tem que trabalhar isso dentro do meu coração, sabe? Se levar numa face... Faça crânio. Pensa nesse ponto de vista. O A te decepcionou, tá? Aí, mas por que você tem que dar outra face pro A? Ainda tem o B, o C, o D, tem até o Z. Tem uma fila de gente, você dá a face. Não Exatamente. É porque eu ajudei uma pessoa, né? Não é porque eu ajudei uma pessoa e eu fui decepcionado por essa pessoa que eu vou deixar de ajudar. Eu acho que a da outra face é mais por aí, sabe? Eu nunca vou deixar de ajudar. Pode ser que eu não ajude mais aquela pessoa. Sim. Né? Por falta de condições mesmo, né? Que ela acabou, né? Provocando. Mas chegou outra pessoa numa condição parecida, eu não vou, sabe, me conter dentro da minha bolha porque já fui ferido, já fui machucado, então ninguém mais merece essa oportunidade minha. Exatamente. E eu vou e abro mesmo. E eu acho que a gente vive um propósito, né? Seja atendendo, seja dando aula, seja dando oportunidade para outras pessoas, no fim é tudo a mesma coisa, ajudar quem precisa de nós. Contribuir de né? alguma forma. Cara, engraçado, quando eu tava no 5º período, eu tive um professor, muitos professores muito bons. E tive alguns que marcaram mesmo, sabe? Deixaram cicatrizes mesmo no meu coração e na minha mente, né? E um deles, ele era um ortopedista, né? A gente tinha um medo dele danado, tu tinha que assistir a aula dele até com meia branca, senão tu não entrava na sala. Meia branca? Até a meia, tinha que ser tênis, calçado branco, meia branca, calça branca e camisa branca. Ele exigia isso. Ele era um ortopedista. Ele era da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, tinha uma cadeira lá. E ele era um médico chefe do departamento do Fluminense, né? Departamento médico do Fluminense. Uhum. Na época, o Arnaldo Santiago era o que dava entrevista, que também é um médico super competente na época, né? Já deve ter falecido, né? Eu acredito. Não conheço a Eu não sei se essa dele. história é verídica. Ouvi falar, não sei se o filho era da sua turma, alguma coisa assim. Não, ele foi meu professor. Foi seu professor, né? Professor. Eu ouvi falar. Um dos bons, sim, um dos melhores que eu tive. Um dos melhores. Ele dava aula de quê pra você? Cara, por incrível que pareça, ele me deu aula, sabe de quê? Físio aplicada à pediatria. Aquele cara me deu aula de físio aplicada à pediatria. Muito bom. É muito mesmo? bom.
Ele e a professora Jurema me fizeram ver a neurofisiologia na ortopedia. Aí tudo ficou bonito, sabe? Sim. Mas enfim, aí o Zé Riso falou uma vez, José Riso Pinto, Dr. Riso, né? O nome dele, já era um senhor de idade e tal. Assisti muitas cirurgias dele lá no plantão dele, que ele era chefe de equipe do Hospital Carlos Chagas, estadual Carlos Chagas, lá em Marechal Hermes, um bairro próximo da Vila Militar, próximo de Realengo. Do lado. E aí ele falava, a gente conversando, conhecimento é para ser passado. Se ele não for passado, conhecimento é para ser passado. Tudo. Nunca mais esqueci. Quando eu o conheci, eu tava com 18 para 19 anos. Né? É um momento que a cabeça do jovem tá ali igual uma esponja. Se tu vê exemplos ruins, tu vai ficar ruim. Se tu vê exemplos bons, tu vai ficar bom. 5% ali pode se salvar, né? Exatamente. Então eu vendo esses caras assim já, né? Muitos médicos a gente tinha na formação de fisioterapia, os 2 primeiros anos, até o 4º, 5º período, só médico batendo na nossa cabeça. Até porque na época não tinham tantos físicos de referência, né? Eles só chegavam nas físicas aplicadas. Sim. Então tínhamos cadeiras básicas médicas, né? Então tinha a clínica médica 1 e 2, era um cardiologista e um clínico geral. O cara era o osso, um médico oficial da aeronáutica. Cara, todo mundo tinha um pavor do cara. O cara chegava na sala de aula e blá, blá, cuspe giz. Tu tinha que anotar tudo e o cara, sabe, falando tudo de todas as doenças, assim, que estavam no programa e você tinha que aprender aquilo, sabe? Então, não tinha mimimi. Então, a turma era 90% reprovado. E vai reclamar o quê? Não tem que reclamar, tem que estudar para passar. Eu vim dessa formação, tu tinha que estudar para passar, tá? Vai reclamar, o professor isso, o professor aquilo. Didática, hoje tem professor que reclama, tem aluno que reclama da didática. Eu nunca estudei nada de didática, cara. Do seu slide. Não sabe nem o que é didática. Fala, cara, a não ser que venha um outro professor, assista a sua aula, sua didática não é boa não, professor. Sinto muito, mas se adapte então, entendeu? E aí a gente tem as consequências, né? Isso aí. Então, assim, toda ação tem uma reação. Então, exatamente. Hoje... então foi essa a escolha, sabe, da físio, e aí fui me apaixonando e fui vendo que eu estava no lugar certo, porque eu queria trabalhar com atividade física, Alessandro. Queria cinesioterapia, descobri que era cinesioterapia, queria isso. Como é que você não foi para educação física? Porque eu não queria ser professor. Olha só. Mas você precisa ser um preparador físico, não é professor? É um professor. É um professor. Eu tinha que estar ali na frente, tinha que comandar, tinha que. Mas qual o problema do Alexandre Paixão comandar? Sei lá, sabe? A minha história bate um pouquinho, acho que eu contei pra vocês aquele dia lá na clínica escola que você nem sabia, né? A minha formação sempre foi na arte marcial, desde 9 anos de idade e tudo mais. E ao contrário de você, eu fui professor. Sim. Só que eu esbarrava naquele preconceito, né? Muito jovem, a galera tem que fazer educação física, porque eu já dava aula em academia, apesar do professor de arte marcial, até hoje existe essa lei que não precisa ser formado em educação física. Sim. Eu queria prosseguir sendo um educador físico, né? Só que esbarrava naquela, educador físico não ganha nada. Hoje a mentalidade é outra, a gente entende que eu tava até falando com uma paciente hoje. Continuando ganhando muita coisa. Só que depende do que você faça, né? Sim. Do seu propósito. Se eu for mais um, realmente eu serei mais um. Então, ganhar R$10 a hora. Enfim, aí eu não queria ser educador físico, eu falei, vou ser engenheiro civil. Né? Era atleta do Universo, tal, você engenheiro civil, vou ganhar dinheiro. E aí que a gente começa a se esbarrar, né? Aí Alexandre Américo, né, professor de taekwondo, falou, cara, vai lá na fisioterapia. Lesionei o joelho, vai lá na fisioterapia. Eu, cara, que parada dessa de fisioterapia? E era muito mais recente, e mesmo assim eu não conhecia. Você vê, Foi em que ano isso? Cara, você foi lá pra fazer a avaliação? Isso tem mais ou menos uns 9 anos, 9, 10 anos por aí. E aí eu cheguei lá. Garoto, né? Garotão, menino. Não tive uma boa orientação do médico ortopedista. E aí eu já tava com a imagem na mão. E aí, Alexandre Paixão apareceu e falou, cara, você tem isso, você rompeu o LCA. Então eu falei, cara, como que esse cara descobriu isso? Leigo na época, né? Como que esse cara descobriu isso? Você sabia que você, quando me contou essa história a primeira vez, eu lembrei? Lembrou? Eu tenho a memória fotográfica assim... Tava na primeira salinha.
Sim, né? Da esquerda. sim, na Mecano. Mecano. Foi ali mesmo. Foi ali mesmo. Tu tava E- de bermudinha. Sim, aí eu falei, Qual que era a bermudinha dele? Era bermudinha jeans, apertadinha. Ele usava, sempre usou, sempre usou roupinha apertadinha. era magrinho na época. Agora. Sempre usou roupinha Sempre gostou de apertadinha. ouvir a verdade? Sempre gostou, Ai, aquele ai, jeans ai. lá que... A vovó que arrumava lá, ele. Vem de lá no centro de Alcântara, aquele jeans. Vovó lá, cuida, só lá vovó- que- vovó- Seu Cadinho. É aquela que era pra ir pra faculdade, pra ir treinar e pra sair. Era essa. Era essa. Quem que não passa por isso, né? E aí eu conheci. E aí, de fato, eu conheci a fisioterapia. Eu falei, que parada é essa? Louca. Não. Eu quero isso pra minha vida, Você conheceu o melhor fisioterapeuta, né? Se Exatamente. você conhece outro fisioterapeuta, talvez você não estivesse aqui agora. Exatamente. E aí, como você falou, tem professores que marcam, né? Que marcam de uma forma que hoje eu falo pra todo mundo. Conhece Alexandre Paixão? Pô, foi meu professor, meu mentor, hoje é meu amigo. Então, pô, a satisfação da gente ter aquela pessoa, igual você falou, seu professor lá na faculdade e tudo Sim. mais. E aí a fisioterapia, de fato, mudou minha vida em todos os sentidos. Mudou minha vida. Te transformou, Me né? transformou, Te me transformou em uma pessoa. Assim como também transformou o Alessandro. E quando a gente- Pô, você e tantos lembra de mim, colegas, né? Eu lembro perfeitamente. Pô, nível máximo de agitação. É. E quando a gente fala disso, a gente nem fala de dinheiro, né? Nem tá falando de dinheiro. Pois é. Isso que é uma coisa impressionante. É impressionante. Então, assim, a profissão do servir, ela é fantástica, né, cara? Porque Eu acho que é um você privilégio, né? Você consegue ver as consequências do que a servidão pode te trazer. Até uma das consequências é o retorno financeiro, né? Mas você tá curtindo, tá vivendo aquilo e você, um dia de trabalho você é exausto, um dia de trabalho você é cansado, assim, doido pra tomar um banho e tal, comer com fome e você tá feliz e tá satisfeito. E como uma pessoa que de repente tem um trabalho convencional, tem que ir pra academia, tem que fazer uma luta, tem que pegar um peso, Dar uma corrida, tem que nem dar que uma corrida pra... E tu termina o trabalho assim, com aquela... Satisfação. sabe, Às vezes 10 aquela dopamina. Às vezes 10 e pouca da noite eu tô correndo na rua. Ninguém na rua e eu correndo, porque é o tempo que eu tenho. É. Às vezes na hora do almoço eu vou lá, malho rapidinho, treino rapidinho, volto pra... Eu falo isso pros alunos, eu acho que eles pensam que eu sou maluco. Mas eu acho que eles devem ter razão. Porque o cara fala, pô, vou pra academia, vou tirar férias, não sei o quê. Eu, cara, acabei de atender uma senhora agora com um quadro lá extremamente difícil e tal, né? Eu fiz um atendimento, assim, muito minucioso, assim, muito atencioso e muito cauteloso. A senhora desceu da maca e, poxa, tô me sentindo muito melhor, que os remédios não fazem isso com ela. E ela foi embora com o esposo e relatando a melhora e, cara, isso pra mim foi o meu esporte radical. Já me deu a dopamina, já me deu aquilo que me dá a emoção positiva, a emoção gostosa. E eu tô Exatamente. pronto pra fazer isso novamente no dia seguinte ou na próxima sessão, né, a pessoa que chegar. E aí as necessidades de você extravasar, sabe? Que as pessoas que dentro da nossa marca apresentam, né? Aí eu fico olhando, cara, como é que ela encara a vida? O que ela pensa da vida? O que ela faz da vida? Né? Como ela vive a vida? E, pô, cara, não tem pra onde a gente correr. A gente olha, cara, o que ele nos ensinou lá? Pô, a servidão, quando você serve, E eu penso muito nisso, como tá aí. o que levou a ela a me procurar. Não só por indicação, mas algo ali... Cara, será que ele pode me ajudar? Então eu penso muito nisso. O que ela tá fazendo aqui, sabe? Como que eu posso ajudá-la naquele determinado momento? Seja, às vezes, com uma palavra, né? Nem sempre a gente vai conseguir com uma técnica, Sim. com um exercício. Enfim, então... É algo muito maior. É a mente, né, cara? O estiozinho aí. Estiozinho. É a mente, né, cara? A mente é uma coisa impressionante. Quando eu me formei, né, eu tinha uma visão, assim, da físio que era muito mecânica, assim, né? A gente vai resolver mecanicamente. Distúrbio mecânico, disfunção mecânica, a gente resolve com mecânica. Química pode ajudar, térmica facilita, mas é com mecânica. Então eu sempre tive as minhas condutas pautadas nisso. Eu buscava as teorias, eu buscava os livros, eu buscava as fontes que eu tinha que, né, me aprimorar e a conhecer mais
para tentar resolver o problema da pessoa mecanicamente, né? E de repente se passaram algumas décadas, né? E hoje eu olho até a disfunção mecânica como uma questão mental, sabe? Ops, verdade. E aí, caramba, será que a gente está ensinando a fisioterapia certa hoje? Hoje é a pergunta que eu mais faço na minha vida. Quando eu estou atravessando a ponte para ir para minha casa, quando eu estou atravessando a ponte para vir para o trabalho, eu fico pensando isso. O que a gente está fazendo, sabe? O que a gente está fazendo? A gente, lógico, sempre em nome da ciência, e às vezes muito bem em nome da ciência, às vezes não tão bem em nome da ciência. A gente vai dançando, né, conforme a música e tal, né, com os instrumentos que você tem, com, né, a capacidade de material de trabalho que você pode ter, as ferramentas que você tem acesso. Vou te fazer uma pergunta. Cara, o que você acha da relação prática clínica com comprovação científica? Isso aí vai. Não, porque aquela mãozinha assim, ó, pá, direto. Não. Cara, eu vejo isso com bons olhos. Com muitos bons olhos. Eu sigo algumas pessoas no Instagram, né? Agora tem Instagram e tal. Demorou. Tem dois. Mas só aparece eu tentei fazer um pessoal, mas não. Não, meu irmão, pessoas não fazem negócio com empresas, fazem negócio com pessoas. Pois é, aí eu tô aprendendo isso agora. E aí eu vejo algumas pessoas, assim, muito inteligentes, sabe? Inteligências, assim, fora da curva, né? Esses caras tinham que estar na sala de aula, esses caras tinham que estar, né, pegando os alunos lá, os iniciantes lá, e também, principalmente, né, os caras que estão saindo no mercado e procurando uma especialização. Então são mentes brilhantes, né? Só que assim, eu também participei de um programa de mestrado, eu conheci pessoas muito feras em pesquisa e inclusive uma pessoa também que eu gosto, sou muito grato a ele me mostrou um caminho da neurociência que até então nunca tinha visto, né, que é na época, né, estimulação transcraniana, corrente contínua. Quando eu vi isso, bateu com tudo que eu estudava de crânio, né? A gente até te ajudou no seu estudo, lembra? Vocês me ajudaram. Lá na academia da... Isso mesmo. Então, assim, Sérgio Machado, né, professor de educação física, um cara, né, um doutor top, acho que ele já é PhD. Ele é um doutor top, né? Então, assim, tem muitas pessoas que têm essa carreira em prática baseada em evidência que contribuem, sabe? Sim. E a gente precisa deles. Exatamente. Né? Eu escolhi ser clínico hoje, né? Eu sou clínico. Só que algumas dessas mentes brilhantes às vezes não nos ajudam, né? Porque acabam subestimando algumas coisas que a gente consegue na clínica, né? Na prática clínica. Então, nós sabemos que a tecnologia hoje é avançadíssima, mas não consegue medir certas coisas. Não consegue mensurar certas coisas. 5 gramas? Pois é. E aí, o toque suave, principalmente, né? Aí você vai fazer um estudo, o meu toque é diferente do teu, diferente do dele, diferente de todo mundo, né? Se você bota 100 terapeutas, 100 toques diferentes, né? Exatamente. E aí, isso bagunça o método científico. E aí, é fácil a pessoa chegar e isso não funciona. Isso, até de charlatanismo, as pessoas acabam não deixando, sabe? E eu, assim, gostaria de pedir a eles, assim, né? De pedi-los, assim, por favor, nos ajude, cara, porque as pessoas estão saindo na maca diferente. Precisamos comprovar isso. Se você tem um método, você usou e você não conseguiu identificar, né, um nível de significância ali pelas ferramentas que nós usamos e os instrumentos que vocês têm para medir essas ferramentas, a sua capacidade, fala assim, nós não conseguimos detectar esse nível de significância. Vamos tentar arrumar outra maneira de estudar isso, né? Sim. É isso que a gente precisa. Então tem fisioterapeutas aí, doutores, os caras são bons pra caramba. E a pancada que vem é grande, tipo, isso não funciona, isso é charlatanismo, isso aí é a mesma coisa que você rezar, que você isso e aquilo, que já tem estudos sobre reza, já tem estudos sobre crença, sobre fé, que, vem assim, né, assim, elucidando uma série de fenômenos aí, mas
Isso pode ser um papo para outro momento. Então, o que a gente precisa desses caras? Nós não conseguimos comprovar aí com o instrumento que a gente tem, mas vamos tentar estudar outra maneira. Exatamente. Vamos estudar de outra maneira. Porque o seu diagnóstico, Alessandro, o seu diagnóstico é funcional, meu amigo. Não é anatomopatológico. E eu acho que é o que falta. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos de vocês e vice-versa. Porque nós não fazemos diagnóstico anatomopatológico. Exatamente. Nosso diagnóstico é de disfunções, né? Funcional. Então, olha só, o cara tá com uma hérnia de disco, beleza. O médico diagnostica a hérnia de disco, você tem que saber. Sim. Mas aí deixa pra lá, né? Uhum. Você tem que saber, mas deixa pra lá. Agora, o que você precisa descobrir... Qual o mecanismo? Isso aí, como o seu corpo contribuiu ou deixou acontecer aquela hernia de disco. L5, L4, L5, C5, C6, C6, C7. Aí como aquele corpo se ajustou. E aí você conhece neurociência, você conhece a evolução da mente do corpo, você conhece o crescimento, você conhece o amadurecimento, você conhece uma série de coisas que já estão comprovadas cientificamente, você usa essas teorias baseadas na anatomia, cara. Aí respondendo a sua pergunta, a gente precisa da ajuda deles, cara. E eles precisam da nossa ajuda, porque eles precisam ver as coisas acontecendo. E, caraca, que tá acontecendo isso? Vou falar. Vamos ver isso. A gente precisa se unir. Realmente a gente precisa se unir. Mas agora, a exigência da ciência, Alessandro, realmente eu acho que cabe a mim, né? É uma coisa pessoal, assim. Eu queria todos esses profissionais, assim, chegar, nos ajuda aí, cara. Porque a gente fica estudando anatomia, a gente fica estudando as teorias, né, cinesiológicas, biomecânicas, as cadeias lesionais, pela história clínica da pessoa, história patológica pregressa da pessoa. A gente identifica com os testes funcionais, né, restrições de mobilidade, a gente mexe, a pessoa sai da maca melhor. Cara, nos ajude, entendeu? Vamos transformar isso. Talvez não vai ser assim algo que possa se transformar num padrão ouro, porque é funcional, é diagnóstico funcional, cara. Não é anatomopatológico. Não é você pegar um ferimento, usar o laser lá um tempão e você ver o ferimento fechar, entendeu? Numa peça de um rato, alguma coisa assim. É num ser humano. E não é anatomia patológica. Eu sou um cara que curte muito a PBE, sou um cara que curte muito a prática clínica. Eu sou contra o cara usar, como posso dizer, a PBE pra chamar o cara de charlatão. Sim. Algo que ele às vezes não tem prática, sabe? Então eu acho, por isso que eu falei, eu acho que a gente precisa se unir, né? Parar com essa de querer só a rede social, aparecer tudo mais e se ajudar. Os ruins tem em todas as exatamente, áreas, né? Sim, todas as áreas. Acredito até que piloto de avião tem um monte de piloto ruim aí. Mas o piloto automático assume. O Vinícius falou uma coisa importante. A gente precisa mutuamente uns dos outros, entendeu? A gente não tá aqui para rivalizar. A gente vê rede social, por exemplo, o cara pega uma manobra de instrumento lá de um chinês, japonês e tal, não sei o quê. Aí o cara, meu irmão, acha engraçado. Mas o cara não entende da filosofia que tem por trás daquilo. Sim. Entendeu? O cara vai e condena. Querem gerar uma polêmica em volta de alguma coisa que eles não têm conhecimento, né? Ou se tem conhecimento de papel teórico e alguma coisa e tal, e fala mal. Porque a medicina... Às vezes até de uma forma parcial eles não gostaram da filosofia osteopática. Sim. Acha aquilo ali um absurdo e simplesmente não pegam gosto pela coisa. Isso que, assim, eles devem gostar de outra coisa. Que bom, a gente precisa ter físios que abracem todas as áreas que a gente possa atuar. Não tem problema. Não é todo mundo que precisa gostar de osteopatia. Não, todo mundo precisa gostar de osteopatia, né? Todo mundo precisa gostar da fisioterapia pélvica, né? Todo mundo precisa gostar da dermatofuncional. Porque senão, meu irmão, se todo mundo gostasse só de um determinado segmento, aí todo mundo... Ia dar ruim. Quando eu tava lá na faculdade, lá no início dos anos 2000, né? Que o Nilton Petroni, meu irmão, recuperou o Romário e tal. Meu irmão, eu queria desportiva. Nessa época eu tava sendo aluno dele. Você estava sendo aluno dele? Então, explodiu a fisioterapia foi nessa época lá dele fazendo aquelas manobras e tal, não sei o quê, e sendo depois ele recuperando o ligamento lá do Ronaldo, do R9. Porra, meu irmão, melhor fisioterapeuta do mundo, cara, meu irmão. Sim. Entendeu?
E assim, você nunca viu o cara envolvido em alguns assuntos. Falando desse Entendeu? profissional, né, Milton, assim, eu não sei nem se ele se recorda que eu fui aluno dele lá. Deve lembrar. Pessoas, eu tinha cabelo. Mas, pô, Alexandre Paixão só tem um, pô. Enfim. Ele foi um dos melhores exemplos que eu tive, assim, dos maiores incentivadores, né, para estudar e para saber das coisas e para fazer o diagnóstico funcional, sabe? Sim. Ele, assim como o Dr. Riso, e o meu professor de anatomia, que foi do 2º grau e foi da faculdade, o professor Jorge Teixeira, né, quem dos antigos vão saber, um dos melhores professores de anatomia que, né, eu já vi na minha vida, já vi vários, assim. Então, esse foi um dos melhores. E aí, essas 3 pessoas me fizeram acreditar que o melhor que eu poderia fazer para a sociedade, por mim e pela minha profissão, seria conhecer mais, sabe? E chegar às vias de fato. Quais são as vias de fato? Que é a coisa mais difícil que tem em cada caso. É você realmente descobrir como você pode ajudar aquela pessoa. Não só usar os recursos. Então, o curso de físio, desde a minha época, pela visão generalista, ele acabava estimulando o aluno a estudar superficialmente para que ele pudesse, no momento de uma inflamação, usar recursos anti-inflamatórios. Então, eu usava estímulo térmico, elétrico, o fototerapêutico e tal, para aliviar aquele sofrimento, sabe? Sim. Então, era uma coisa Era assim o que tinha na época, né? E os livros, caraca, 4º período eu tive crise. O que eu tô fazendo na fisioterapia, meu amigo? O que eu tô fazendo na fisioterapia no 4º período? Sabe, a educação física era muito mais prática, muito mais dinâmica e atuante, sabe? Atuante. Você transformava realmente o corpo das pessoas portadoras de lesões ou só querendo ganhar mais valências físicas, melhorar suas valências físicas, né? Sim. Não ganhar mais, melhorá-las. Então, cara, caraca, o que eu tô fazendo aqui lendo esses livros de indicação, contraindicação, ação, sabe? E aí eu vi que, infelizmente, hoje é diferente. Hoje nós temos a galera baseada em evidência, trabalhando muito bem com eletrotermo. Muito. Caraca, e padrão ouro. Padrão ouro. Exatamente. E a gente teve um professor que deu a matéria de metodologia de pesquisa. É um osteopata. É um cara que vive a PBE. O Fred Soares. Frederico Meirelles. Fred Soares é um rapaz. E é um cara que vive Manda um abraço pra ele aí. Um abraço, Fred. Você fez uma questão de prova que eu lembro até hoje. E ele fala que a gente tem que ter a prática clínica, tem que ter a PBE e o principal de tudo, a vontade do paciente. Se você faz qualquer técnica, seja ela comprovada ou não, o paciente não quer, como que a gente vai continuar? Sabe? Então isso isso ficou marcado. Steel já falava isso lá em 1900, né? Motor, mental e aquela outra palavra que eu não vou falar. Sim. Né? O cara, foi influenciado pra caramba pelos índios, né? A crença, né, do povo indígena, né, no oeste americano, né? Então ele tinha uma visão do ser humano diferente. E tinha a coisa com você falando do Steel aí, eu fico lembrando do Paulo Reis também falando do Steel. Eu não gosto muito. Eu gosto muito de ler sobre ele, ouvir sobre ele, mas eu não gosto muito de falar dele. É porque eu já vi muita gente que conhece muito bem a história dele, já foi lá, né, no museu. Já foi, já? E aí trouxeram muitas experiências pessoais, né, deles lá, e eu achei lindo. E cara, se alguém tem que falar de estilo, tem que ser essas pessoas. Que foram bebê da fonte, né? Agora, meu primeiro dia de aula aí mais um professor. A gente tem que falar de professores depois, né, cara? Sim. Mais um professor que me deu... Fica à vontade. Não foi nem ele nem me marcou, né, assim, normalmente. Ele pegou aquele ferro de gado e de equino, né? Bovino e equino e botou em mim, assim.
Foi igual você fez comigo. Olha só, repetir, né? Repetir. Sem querer. Desculpa, sem querer. Doeu não, né? Não. Só um pouquinho. Que fica diferente, né? Aí ele contou a história do Steel, que ele tava decepcionado com a medicina e tal, alopática, né, e tal, que ele queria aquela... bom, enfim, perdeu muitos familiares e tal, aquela história triste dele, né? Que a gente um dia pode trazer alguém aqui pra falar do Steel. Paulo Reis, né? Pode trazer o Paulo Reis. Uma grande alma. É o próprio Steel. Uma grande alma, né? Não é só uma grande cabeça, uma grande alma. Aquele rapaz. Maravilhoso. Eu vi aquele rapaz na essência dele, e é um dos motivos de orgulho maior, assim, de ter ido trabalhar na universidade que eu trabalho hoje, né? Ele foi seu aluno lá, né? Ele foi meu aluno e foi meu estagiário. Ele foi da turma 1, ele? Não, ele não foi da turma 1, não. Ele foi da turma 1 da manhã. Porque começaram as turmas... Eu sou da turma 2 da noite. Da noite. Então eu acho que ele foi da turma 1 ou 2 da manhã. Ele sempre foi daquele jeito mesmo. Ele nunca foi diferente. Ele foi mais tímido. Não, mas sempre foi desse jeito assim. Sim, diferente, né? Diferente. Então ele é uma pessoa que pode ser... né, assim, ouvida para falar. Vamos trazê-lo. É fundamental. Vai ser bacana. Então, ele já tinha uma visão de corpo diferente. E aí, cara, quando você começa a estudar osteopatia craniana, craniana, então, até meu próprio professor, esse que, né, eu vou idolatrá-lo para sempre, né? Ele me ensinou osteopatia. Sutherland. Não foi Sutherland, não. Mas ele me apresentou o Sutherland. Mais do que qualquer outra coisa, assim, foi ele que me apresentou o Sutherland. E falando em foi meu primeiro paciente de crânio, tá? Seu professor? Cara, você imagina. Acabamos o módulo de SEB. E vamos lá. Os módulos antigamente eram 7 dias direto, né? Uma semana direto. Era outra dinâmica. E você era um mergulho muito mais profundo, né? Do que é agora. E em cada módulo, e até mais de módulos juntos, assim, que hoje se separam, né? E aí acabou o módulo e tal, todo mundo assim, né? Ainda tínhamos 2 ou 3 dias de aula. Aí veio uma amiga, Elaine Monteiro, osteopata, né, também maravilhosa. Tem uma clínica lá na Barra, não é Alfa Barra, não. Esqueci o nome do condomínio lá que ela trabalha. Desculpa, Elaine, mas se eu lembrar, vou falar. Elaine Monteiro, tá? Ela e a filha dela, Cristiane, osteopata de 2ª geração, né? Estão lá na clínicazinha boa pra caramba, né? Fazendo um serviço maravilhoso lá. E aí a Elaine veio, chegou perto de mim, foi da minha turma, da primeira turma. Paixão, falar o nome do cara. François tá ali, pediu pra você atendê-lo. Aí eu, atender o François, tá maluco. Aí já treme logo, né? Aí eu atendeu o François porque ele não tá morrendo de dor de cabeça, ele tá passando muito mal, ele quer que você faça crânio nele. Logo eu? Olha só mas como tem é que... Uma porção de gente aqui, eu nem pensava em fazer alguma coisa separada, pensando em dedicar uma parte maior dos meus estudos para crânio, né, para osteopatia craniana. Eu pensava naquela coisa estrutural, visceral, craniana. Estrutural, visceral, craniana. Mecânica. De acordo com então, a história do paciente e tal. Vamos dar uma organizada aqui, que a gente já pulou para osteopatia. Pô, já pulamos. Inevitável. Então a pergunta é assim, cara, tá, você entrou na física porque você queria lidar com o corpo humano, em movimento, foi lá na educação física e tal. Aí foi pra física e tal, mas e aí, meu irmão? Como que você conheceu a osteopatia na sua vida? Essa é a pergunta pra gente poder voltar aqui pra frente, na ordem cronológica. Cara, e pra melhorar isso, nós sabemos que você tem algumas especializações. Né? A gente falou do filé, tudo mais. Traumato foi a primeira, né? Vamos falar da Traumato primeiro? Vamos organizar essa parada aí. Porque a gente já veio pro Steel Vírus, cara. O negócio não tem jeito, a gente já pulou pro cara, irmão. Não, então, quando eu saí, eu tava naquela de fisioterapia desportiva, né? Sim. Que era aquela dinâmica que eu queria, aquela cobrança que eu queria, aquela coisa de você já mostrar resultados, né? Isso é tudo, né? É tudo. Essa cobrança que faz você... Eu ainda acho. A fisioterapia esportiva é a Fórmula 1, né? Do automobilismo, sim, né? Sim. A fisioterapia esportiva. Então, tu tá lá na ponta, lá, e a galera tá aqui,
não atrasado, mas pegando o que você faz lá na ponta, né? De reabilitação acelerada ou Exatamente. qualquer coisa que o profissional queira chamar, né? O primeiro que falou isso foi o Nilton Petroni, se eu não me engano. Se eu estiver cometendo alguma falha aí, eu acho que Mas foi ele é o mesmo. 01 da esportiva. Ele que pum, né? Ele é o 01. Os problemas que ele teve com a classe médica nessa época, ele peitou, e ele não peitou de forma mal educada e tal, Sim. assim, arrogante, ou ele foi num nível excelente, que foi com o resultado do trabalho dele, do estudo dele, do que ele acreditava, sabe? Ele ia lá, pegava o paciente, tratava e pum, o resultado aparecia. Foi espetacular, sabe? Foi trabalhando, A né? oportunidade que ele teve naquele momento de ao mesmo tempo, né, levantar muitos olhos para a fisioterapia, os bons olhos para a fisioterapia, como também para deixá-la no descrédito, como na desconfiança ou no descrédito, né? E ele com muita competência, trabalhando silenciosamente e tal, ele foi lá e mostrou o Meu resultado. irmão, o cara chegava às 6 horas da manhã na casa do Ronaldo, saía 10 horas da noite. Esses pormenores eu não sei, assim. Eu tô né? falando com as relações que ele trabalhava no silêncio de forma intensiva. Sim, Não é sim. isso? Ele... Porque o ortopedista que operou o Ronaldo Fluminense- foi o francês, o Gerrard, o melhor cirurgião de joelho do mundo. Porra, o cara foi pro melhor fisioterapeuta do mundo. Hoje ele tá lá no Fluminense, né? Com o Rolfing também. E ele virou menino médico, bom. né? Ele ainda é fisioterapeuta, né? Fez medicina aí. Não sei. Assim, não acompanhei a vida dele profissional e tal, mas sei que o Fluminense, ficando com ele, tem um DM lá de reabilitação, com certeza da melhor Não, o qualidade. cara é bravo, enfim. meu irmão. O cara é bravo. Eu fiz Não é a à toa primeira... que o time do Fluminense lá, dos velhinhos, corre pra caramba, entendeu? Porra. Eu acho que o time do Fluminense é um time massa. E os caras têm uma idade... Sou flamenguista. Todo mundo é flamenguista, né? o Mas time a gente do tá Fluminense discutindo as relações. Eles não foram campeões da Liberta à toa. À toa, Não. Tem comando. Tem um comando treinador, bom pra caramba, já falamos. Tem uma de equipe futebol. médica, um fisioterapeuta de Sim, ponta liderando, sim, entendeu? pô. Você não vê os caras quase no estaleiro lá, Sim. entendeu? Tu vê o Ganso jogando bem Porra, até hoje meu aí. irmão. O Ganso deve estar ali na mão deles. Felipe ali. Melo, irmão. Felipe Melo. O vovô Melo lá correndo. Sim. É de se bater palma, cara. É de se bater palma mesmo. Pra ele e pro Fluminense, que entendeu, comprou a ideia dele, pum, tá ali. Não sei as condições, Sim, nada, mas sim. eu só acredito que eles estão lá. Acredita no trabalho. É isso Porra, aí. É isso. Acredito no trabalho que o clube tá investindo. Exatamente. Romário, Ronaldo, Guga. Todo mundo foi tratado E aí por você isso. foi fez a especialização em esportiva em que instituição? Aí eu fiz na Castelo Branco Castelo mesmo, também? a primeira, né? E aí foi aí que eu conheci a osteopatia, porque Agora- Aí entramos onde... Agora a gente foi chegou. logo na primeira especialização, 1993. Aí em janeiro de 1993 eu tive uma professora, sempre professor, né, cara? Sempre professor, né? A importância do professor. Pô, meu Deus do céu. E tão desvalorizado o professor, e aí, né? ó, eu vim pensando isso outro Todas dia as na ponte. Todas as Profissões profissões. passam pelo professor. Sim, aí eu vim pensando isso hoje na ponte, cara, vindo pra cá. Eu fiquei pensando, cara, o professor forma todos. Aí o professor, como eu lembrei do Marcelo Madeiro, o cara é muito bom, ele trabalha com administração, contabilidade, essa parte mais burocrática, o cara é maneirão, sabe? Surfistão maneirão. Aí o Marcelo, veio a imagem do Marcelo Madeira pra mim. E eu fiquei pensando, pô, o Marcelo Madeira até hoje forma administradores, esses administradores viram, né, diretores, alguns desses diretores vêm para instituições de ensino superior e eles determinam o salário do Marcelo e o salário baixo dos iguais ao Marcelo. Aquele cara que cresceu e tal, foi estimulado por ele e hoje ele determina que o salário do professor não pode ser mais do que essas duas vértebras. Aí eu vejo minha filha voltando da Coreia e falando assim pra mim, pai, você tem que ir pra Coreia. Lá o professor ganha mais do que todo mundo.
É mais respeitado que todo mundo fala, que é professor, todo mundo... E aí eu vi... Faz saudação. A saudação é até 90 graus, meu amigo. 90 graus? O imperador é 45. Tu tem que fazer essa saudação. Ah, tem isso o professor vai até mais baixo. É o único que vai até lá embaixo. 90. Que é mais do que o imperador. Isso no caso no Japão. Isso deveria ser... Cara, então, assim, eu fico pensando... Cara, nós devemos ser muito ruins, incompetentes, ou sei lá o que, para nós não conseguirmos formar pessoas que vão trabalhar em instituições de ensino superior e vão olhar pra gente, não, o salário dele tem que ser isso aqui e acabou. Então um diretor hoje ganha 50 mil, 80 mil, não sei, 30 mil, 20 mil, não sei, mas o professor ganha X na hora da aula dele. Aí você vê, o quê? Quem estudou mais, meu amigo, para poder ter um salário maior? Qual a importância disso tudo? Então, aí você vê donos de escola, professores e, sabe, humilhando as pessoas da sua classe. Porque, não digo que todos os professores ganham mal, mas aqueles que ganham bem trabalham muito. 2, 3 matrículas, 4 às vezes. Muito, sabe? Então é uma coisa que a gente, às vezes... Eu tenho muitos pacientes professores, né? Seja no Pilates, seja na fisioterapia, provavelmente dito. E eu não conheço um professor que tenha menos de 2 matrículas. Sim. Porque senão não dá pra sustentar. Tem que ter pelo menos 2. Não dá pra pagar a educação do filho. Exatamente. Dá pra pagar o plano de saúde. É algo... E botar a comida na geladeira. É algo incoerente, né? Algo estranho. Não sei se é essa palavra. A gente pode chamar, assim, de um desastre, né? Exatamente. Essa é a melhor palavra. Isso é um desastre. Por isso a gente tem uma sociedade tão desigual hoje. A gente tem uma sociedade, assim, tão hipócrita. Uma sociedade tão, sabe... ruim, porque... As pessoas sem conhecimento, elas são facilmente manipuláveis. Não tem... Agora até voltando pra coisa do exercício profissional do magistério, assim. Na minha época de acadêmico, eu chegava numa biblioteca, aí tinha um arquivo enorme de A a Z, e eu queria um assunto, uma osteocondrite dissecante, queria estudar uma osteocondrite dissecante e tal. Veio um tema aqui agora na cabeça. Aí, caraca, graças a Deus isso não tem aparecido pra mim. Aí osteocondrite dissecante nem na minha vida, assim. Aí, mas quem sabe? Daqui a pouco vai aparecer pra apareceu pra mim uma aparecer pra você. Né? Na osteopatia lá, pique aumentada pra você mexer no crânio é contraindicação. Sim. Entendeu? Mas chegou diagnosticado? Já, Porque geralmente a gente vê pique em terapia intensiva, né? O cara tá lá sendo monitorizado. Chegou lá, eu passei por isso, até que uma médica lá descobriu, fez uma pulsão, fez uns testes comigo, minha pique tava aumentada. Aí eu, cara, por que a pique dela aumentou? E aí? E aí, olha só que interessante. Você que é o bruxo da Quando parada. ela deitou, eu olhei pro crânio, a gestão dessa mulher foi muito... a gestação dessa mulher foi muito ruim. Essa mulher saiu de fórceps. Aí, como é que foi essa gestação? Eu conversava com a sua mãe, não sei o que. Cara, tomara, ela deve ver, ela vai ficar... ele tá fazendo propaganda lá comigo. Aí... Mas assim, surgiu, né? Aí ela, a gravidez da minha mãe foi lá. O meu parto foi lá. Eu fui puxar da fórceps. O temporal dela assim, fechadão, meu caralho. Mas enfim. Aí, olha só como é que eram as coisas. Aí, osteocondrite dissecante. Eu ia lá pelo assunto. Letra O. 500 mil livros. Aí eu ia, vou pegar esse que eram da área. Ia e lia, e tinha pouca coisa, o outro não tinha nada. Eu precisava de mais material. Aí eu anotava, devolvia os 3 livros, ia lá, entrava na fila e mais 3 livros. Só podia pegar 3 livros por vez. E às vezes, cara, você tinha que ler, não o livro todo, mas os assuntos, 12, 15 livros. Eu lia pra caramba. Era obrigado a ler pra caramba pra, de repente, pegar 10 linhas sobre um assunto. Vê aí a osteocondrite dissecante agora. Em segundos. Rápido demais. Aparece tudo, imagem, tudo. Então, hoje, o aluno, ele não precisa pesquisar. Se ele não precisa pesquisar, ele não pensa. Se ele não tá pensando, se ele só tem a resposta, né? Sabe o que ele vai fazer? Ele vai ser mecânico. Exatamente. Vai ser técnico.
quando vier um problema, ele não vai conseguir formular uma metodologia para avaliar esse problema e tentar decidir o que vai ser melhor fazer por essa pessoa. Aí você vê um cara técnico em mecânica e técnico em elétrica, mecânica de alto, elétrica de alto, curso técnico. Às vezes o cara nem faz curso técnico, aprendeu com o pai, aprendeu com o tio. A prática. Na prática. Aí tu chega lá, ó, meu carro tá apresentando isso. Ele examina o carro todo, tudo aquilo que poderia interferir na ocorrência daqueles sintomas, cara. E aí, voltando à importância do professor... E aí, por isso que a gente precisa de professores como você. Aí tu pega um cara hoje no 2º grau, né? Que parece que tá fazendo o 1º grau. E tu pega um cara hoje no 3º grau que parece que tá fazendo o 2º grau. Que ele precisa daquela informação para memorizar, encher a cabeça dele de informações para chegar na faculdade e ele aprender a pensar e resolver. Porque eles esquecem que quando você faz um nível superior, é para você... passando pelas pesquisas que você precisa fazer, pelo entendimento da forma didática que o professor tem que passar o conteúdo para você, é para você aprender a ter uma reflexão, é para você expandir a sua cultura, para você conseguir chegar em cada caso, ouvir a história e você conseguir traçar com uma metodologia própria de cada um, uma estratégia para avaliar. Pô, eu acho que esse cara tá com um problema na rebimboca da parafuseta. E você tem já alguns testes que podem te mostrar se existe a possibilidade ou não. E aí, se existiu essa possibilidade em um daqueles testes, você encontrou um teste anormal, você vai lá e faz a conduta mais adequada. As pessoas querem a técnica. Por quê? Pro osteocondrite indissecante. Chegou lá, tá em tudo. Eu tive que ler 15 livros. Protocolo pronto. Aí, como é que tu vai ensinar um cara desse a pensar? Se tá tudo ali na hora. É uma barreira muito alta pra gente ultrapassar. Essas crianças estão vindo do primário, antigo primário, né? Sim. Vindo lá, primeira, segunda, terceira série, já mexendo no celular, já tendo tudo ali. Chega na faculdade, eles não aprendem de outra maneira. E chega na faculdade, os professores estão ensinando dessa maneira. Porque os professores mais novos aprenderam dessa maneira. E vira um ciclo. E aí, o que tu vai fazer o que com livros? Antigamente era status ter uma Barça dentro de casa, né, chefe? Sim, uma estante cheia de livros. Era status. Vendia na porta de casa. Ele nasceu com 40 anos. As enciclopédias, né? Minha mãe enchia a gente de livro, eu e minha irmã. Na época, meu irmão é um temporão, tem 9 anos e 9 meses mais novo que eu. Lá em casa tinha. Ele chegou, mas ele pegou isso. Sim. Né? Lá em casa tinha algumas dessas. Né? Não tinha frequência porque, né? Mas ali eu comecei a gostar de documentário. Hoje eu amo documentário. Sim. E assim, se eu for ver alguma programação, algum streaming, eu vou num documentário. Se tiver um documentário, eu vou no documentário primeiro. Eu tô assistindo agora sobre a bomba nuclear, né? Porque começa a virar um assunto da moda, porque o cara disse que vai destruir o mundo, aí nego joga, porque acaba vendendo, né? Tu viu o filme? Não, eu assisti A Vida de Einstein ainda agora, né? Ele falando que depois ele se arrependeu. Eu te recomendo a assistir o filme. E agora tô vendo um documentário falando do teste da bomba nuclear lá no Novo México, que lá no Novo México mesmo, os caras fizeram uma parada de qualquer maneira, não teve critério nenhum, atingiu cidades e tal. Enfim, não cabe o assunto hoje pra isso. Mas foi através dessas enciclopédias que eram vendidas na porta de casa que eu ficava fascinado, que eu conhecia o mundo, que eu olhava as pirâmides do Egito, que eu questionava, meu irmão, como é que o porra do escravo hebreu carrega um bloco de 100 toneladas na areia? Vai afundar. A engenharia deles era avançada. Não, os caras puxando e diz que a pedreira mais próxima tá a 30 km de distância, ou seja, daqui a Itaboraí. Sim. Mais ou menos. E o escravo, sebo de carneiro e elefante puxando. Peso na areia afunda, né? Então isso faz você criar questionamentos, você começa a imaginar. E eu curto muito isso, sabe? Mas eu amo documentários. De todas as espécies. Então tu ganhava muita enciclopédia, né?
A minha mãe comprava, botava lá meus irmãos, não dava muita importância não, mas eu via e eu gostava, me amarrava, eu gostava. Eu também. As figuras, assim, vou falar a verdade, assim, Sim. para a leitura eu sou um pouco preguiçoso, mas se tiver uma figura, uma imagem... Aí te chama atenção. Chama né? atenção, aí ia nas imagens, entendeu? Então, Eu gostava de ler, tinha muitos livros e tinha muitas enciclopédias mesmo, né? Que eram gerais. Mas um presente que eu ganhei e me marcou pra caramba. A minha mãe me deu de aniversário, não sei se foi no 10º aniversário ou no 11º, não sei, cara. Agora eu peço desculpas a vocês, assim, por não lembrar. Seria muito mais maneiro se eu lembrasse, né, a idade, porque eu era bem criança. Ela me deu a assinatura da National Geographic. Não tinha TV. Cara, era uma revista colorida, tu ia se amarrar. Papel colorido. Sim. As fotos maravilhosas. Quem tem em casa, sabe? Enfim. Eu conheci o mundo por ali, sabe? Conheci o mundo por ali. E vendo, e todo mês, ou era de 15 em 15 ou mensal, não sei. Cara, tinha uma pilha, assim, de National Geographic que não dava nem pra botar mais na sala, sabe? Tinha que guardar no armário lá e tal, nos fundos da casa e tal. E eu lia tudo, né? Então, lia tudo. E as reportagens, assim, eram bem profundas, né? Que trazia emoção com aquela imagem maravilhosa, sabe? Então, a leitura é uma coisa que o livro, hoje as pessoas não são estimuladas para isso. O livro é uma porta de conhecimento, de magia, enfim. Pô, tu falou em magia, as pessoas são estimuladas a estudar, assim, a ler, assim, Harry Potter. Exatamente. Aí você quer fazer uma pesquisa, você vai aqui lá no buscador. Vai fazer a leitura técnica, vai buscador, aí o buscador tá legal, meu irmão, beleza. Ajuda em algumas coisas? Bastante. Você tá numa situação, tá em dúvida. Beleza. Mas ajuda quem já tem bagagem, Mas é tão bom, né? meu irmão, você pegar um livro, dar uma folheada, velho. Folheada. Porra, meu irmão, isso aí não tem preço. Aí, assim, a tecnologia, ela nunca vai conseguir superar, né? Ela te dá o acesso. Mas, assim, a gente tem aqui hoje uma porção de livros caríssimos em PDF, né? Mas não seria muito mais legal você ir na estante da sua casa e pegar o livro É outra geração, né? Eu sou do papel. Pegar um café... Eu sou do papel. Eu sou do papel também. Sou do papel. Pegar um café, meu irmão, você pegar um café, folhear um livro. E os livros hoje eu acredito que estejam até mais caros e mais Quando eu raros. pego um livro em PDF que é muito importante, eu imprimo. Imprimo em caderno, mas tem que ter aquele físico ali. Cara, você vê uma livraria eu gosto de comprar o livro. Você vê... Mas às vezes... Sim, às vezes não tem. Às vezes não tem. Às vezes saiu, sabe? não tem Exatamente. mais. Aí tu vai em sebo, não acha. E PDF pra mim não funciona muito. Você vê uma livraria tipo a Saraiva fechar a porta. É decadente? É muito deprimente. É trágico, é trágico. A livraria da Passagem no Barra Shopping, assim, você vê que assim, lá na livraria da Passagem, você pega um livro, compra um café, senta e folheia o livro, se você quiser você leva ele embora. Sim. Então, cara, meu irmão, isso aí não tem preço não, bicho. É uma mudança, né, na cultura, acho, da humanidade, né? O mundo tá assim. A gente tem muita informação e ao mesmo tempo não tem informação nenhuma. Você tá entendendo? É muito raso, né? É muito raso. Você tem muito raso, é muito raso você pegar, dar um buscador aí, pá, aí vem as informações que você precisa. Se você não tiver construído nada, Sim. Aquilo ali não vai sair, são 5 linhas, não vão sair daquelas 5 linhas. Seu conhecimento só tem 5 linhas. A nossa prática, vamos trazer pra nossa prática clínica. Quando o seu paciente chega pra você e fala, mas eu já pesquisei no Google, velho. Ele já vem. Aí eu falo assim, por acaso é algum tumor, vai te matar? Se não for isso, tem conserto. Mas os caras já vêm, não, porque eu pesquisei isso, pesquisei aquilo. Eu falei assim, olha só, exame de imagem não é sentença nem diagnóstico. Ele é um plus, é um complemento do que a gente vai elaborar aqui, né? Mas ele já vem, eu olhei no Google. Ontem foi engraçado, eu conversando com a minha filha, né? E aí, como é que tá? Não sei o que. Ela, não posso falar com você agora não, que eu tô aqui no plantão. Aí eu ri pra caramba. Ela tá quantos anos? Vai fazer 20. 20, passa rápido, né? Passa rápido. Aí, muito rápido. Quando pisca o olho, tu, caraca, tô 20 anos mais velho. Aí, beleza. Isso não é nenhum incômodo pra mim, assim, né? Aí, beleza. Ela, tô aqui, cara. Os pediatras que tem aqui são muito bons, pai. Ela é médica? Tá fazendo. Pô, legal, hein? Aí,
pô, os pediatras são muito Uma médica bons. com a sua essência, hein? Pô. Não sei se ela vai ter. Ela vai ter a dela, não sei. Genética, chefe. Aí ela, pô, os pediatras são muito bons, eles examinam tudo, pai. Aí eu olhei assim, cara, como é bom ouvir isso, né, cara? Como é bom ouvir isso. Ela tá diante de profissionais que estão presos no exame físico. Estão presos no exame físico. Exame físico. É o que falta, né? A medicina hipocrática que eles chamam, né? Então, eu acho que. E aí, linkando com. Linkando com isso que nós estamos falando, a falta dos livros, da pesquisa. Quando você se formou, como que foi? Você se sentia pronto pra colocar a mão na massa e atender? Acho que a maioria da galera hoje em dia passa por isso, né? Eu acho que, assim, eu tenho uma forma de pensar muito simples no que se diz respeito a isso. É você estar se sentindo pronto ou preparado, sabe? Sim. Eu acho que eu nunca estou preparado para nada até que aconteça. Aconteceu, aí que eu vejo como eu estou. E aí como eu me saio. Né? Eu saí mal, pô, não estava preparado. Me saí bem, pô, eu estava melhor preparado. E essa reflexão é muito importante, porque se a gente acha que tá tudo bem, né? Tô pronto. Eu posso, assim, eu tenho vergonha de falar certas coisas. Não, pode falar que você tá em casa aqui. Ninguém só vai ficar aqui entre a gente. Só vai ficar entre a gente. Ninguém assistindo, né? Cara, mas assim, é uma vergonha porque parece que você tá fazendo, né? Isso me incomoda, assim, às vezes. Me colocar numa situação que pode parecer que, né, eu posso me achar alguma coisa a mais do que eu poderia. Mas é a realidade. Ser, né? Não é questão de Tá bom, olha só. Você estudou mas pra aí, isso. Deixa que a gente acha, você fala aí. Fala. Beleza. Aí eu terminei a prova do 5º ano, olhei, né? Pô, cara, 4 horas e meia de prova. Eu fui o primeiro a acabar com 4 horas e meia de prova. Que isso, aí depois hein? a galera foi saindo. Aí, dia seguinte, eu lembro que eu tive uma dor de barriga, meu irmão, prova prática. A prova prática era no dia seguinte? Era no dia seguinte. A gente tá bem então, né? A gente ainda tem um tempo pra sofrer. No dia seguinte, aí pá. Fiz a prova, me saí muito bem, aí vieram as notas e assim, a nota na frente de todo mundo, o professor dando e pum. E aí deu as notas, aí assim, como tem outras pessoas envolvidas, eu prefiro não falar os nomes e não falar a situação como um todo, mas no resultado final lá, quando eu fiquei sozinho, o professor chegou pra mim, segurou meu braço e você está pronto. Are you ready? Pô, aí você ouviu isso. Aquele nome que nós falamos ainda agora? O François. Ele falou em outra língua? Você está pronto. É portunhol, né? Ele falou pra você, ela garantia sou idiota. Ela garantia sou idiota. Depois de 5 anos, ele já tava falando muito bem português. Ele é inteligente demais. E essa história também que eu não tenho certeza de ouvir falar, né? Que você as lendas de Alexandre Paixão. Você é da primeira turma de osteopatia no Brasil, né? Não. Da primeira turma da escola de Madrid, né? Sim. Mas tinha uma outra escola que foi fundada na mesma época, talvez alguns meses antes. Aí tem uma discussão ainda nada que era... Tá igual a quiropraxia, a osteopatia. Que era, não sei se era francesa, que eles chamavam de IBO, não sei, eu posso estar confundindo. Eu nunca quis me aprofundar nesse... Tá, mas da EON você foi o 01 do Brasil? Não, fui o 03. Não, sua turma foi 03? Eu fui o 03, porque a minha turma tinha muita gente do Brasil, né? Aí eu fui o 03 e do Rio fui o 01. 01 é o grande Rogério Queiroz, que eu admiro demais, aquele cara sabe tudo. E hoje ele dirige a escola no Brasil tenho uma honra de falar que fui da turma dele. O cara é bom demais. É bom demais, né? Fantástico. E engraçado, quando eles foram inaugurar a sede deles aqui no Rio, né? Na Tijuca, né? Aí, hoje, graças a Deus, tem muitas escolas, muitas variações. Infelizmente, não tantas variedades como eu gostaria que tivesse, né? Como assim? Didática. Né? Eu vejo as escolas, assim, sendo montadas, assim, pra gente chamar aluno que possa pagar e frequentar. O interesse da osteopatia. Então, para ser osteopata, essa metodologia é melhor. Vem quem pode.
mas não, entendeu? Uhum. Isso é uma coisa que me incomoda ainda um pouco, mas enfim. E você tem esse direito, você... Você E tem aí? autoridade, mas assim, Talvez. vou falar pra você como aluno. Há um processo de seleção natural e vai eliminando as coisas, entendeu? Vai só, meu irmão, peneirando. Mas eu acho que a tendência do ensino, realmente, como o ensino superior tá numa Descendente? fartando tudo, eu acho que as especializações também vão começar a chegar nesse ponto. Mas, enfim, pode botar outros osteopatas aqui, outros professores, diretores, coordenadores, e a gente discutir sobre isso. Eu acho que vai ser legal. Vai ser bacana. Um assunto só sobre osteopatia. Mas aí fui lá levado pelo Leandro Luz. Leandro Luz, não vamos, eu não vou não, com vergonha. Vambora, cara, todo mundo te conhece lá, não sei o que, mas eu não conheço ninguém, não vou não. Vambora, aí fui com ele passou lá em casa, me pegou, me levou pra festa. Aí foi mó barato, porque eu era muito mais bicho do mato, e dava aula e tal, ninguém acredita que eu não sou aquilo que eu sou na sala de aula na minha vida pessoal. Na minha vida pessoal é uma coisa diferente. É quase um xamã, né? Ali eu tô tentando achar uma estratégia didática para chamar a atenção de um jovem de 17, 18, 19, 20, 21, 22 anos. O cara fala gíria, eu tenho que... Entendeu? Eu não vou chegar lá com a linguagenzinha de terninho. O cara vai olhar, não tem nada a ver comigo. Ele tem que ver um cara que fala a linguagem dele, que ensine a ele falando a gíria. Que seja palpável pra ele chegar... E ele se amarre em estudar fuzileiro muscular. Aí, fala pra ele aí, jogador. Vamos aprender a parada. Meu irmão, tá ligado? Vamos lá, meu irmão, tá ligado no fuso? O que o fuso faz? Aí o cara, aí entra na mente. É o top of mind. Né? Não é a minha vida. Mental com o cara. É isso aí. Aí eu tô lá, aí ele, quer água, não sei o que. Cara, o Leandro é uma pessoa especial pra caramba na minha vida. Por alguns gestos assim que ele fez comigo, Leandro é né? muito especial. E aí ele assim como ele cuidou de mim naquele dia, sabe? Eu morrendo de vergonha e tal, porque eu sei como é a formação do osteopata. Eu sei como é a formação do osteopata de determinadas escolas, como é a postura e tal. Então, e eu não tenho essa postura, eu sou avesso a essa postura. E eu me senti, assim, acuado e tal, mas na minha... E ele foi te levando, te dando a mão, te deu a mão. Aí ele me largou numa te largou e se arrancou? O Igor Basto tava, eu nem lembrava do Igor, ele tava o Pedro, tem uma galera, Alexandre, meu presente, não sei o que, falando. Aí eu comecei a me sentir mais seguro. Aí foi a hora de cortar lá, da inauguração, nós descemos lá na entrada, eu tô assim, aí eu já tava deixando a barba crescer. Aí eu tô assim, fiquei perto. Quando eu vi, assim, tava tão cheio que eu fiquei perto da placa da inauguração, onde eles iam cortar a fita e tal. Aí chegou, cara, né, o dono da parada toda. Né? Chegou o chefe desse tamanho assim. Aí ele olhou na minha direção, eu abaixei a cabeça assim, fiquei esperando a cerimônia, né, passar na minha. Outros professores lá que foram meus professores passaram por mim, não me reconheceram. Ele também não vai me reconhecer. Aí ele também não vai me reconhecer. Ele então, né, o mundo todo, né? O mundo todo, tapete vermelho. Esse cara é tapete vermelho. Aí ele olhou, veio andando na minha direção, aí falou assim: tá pensando que eu não vou te reconhecer por causa dessa barba aí? Aí me deu um abração, aí a vergonha depois, todo mundo olhando assim, quem é esse cara que tá sendo abraçado? O cara mais marrento do mundo tá abraçando e tal, assim. Aí demonstrou um carinho muito grande, porque ele me pegou pesado mesmo na escola, sabe? De cobrança e tal, sabe? Mas com muito respeito, assim. Então eu lembro que na véspera da prova de terceiro ano eu fui lá, tô com umas dúvidas de costela e de cotovelo, costela e cotovelo e tal. Ele, seus pacientes não têm costela, seus pacientes não têm cotovelo. Muito carinhosamente falando. Eu entendi. Ele falou em outras palavras, educadamente, vai estudar, meu irmão. Vai estudar, tá com dúvida, vai estudar. Melhor do mundo. Falar isso pra mim. Aí eu virei, obrigado. Vou estudar. E fui assim, aí tinha um amigo meu comigo, caralho, que isso aí, ele, Alexandre, ele não conseguia falar Alexandre, Alexandro. Aí eu olhei pra trás, aí vai vir, né? Vai dar mais uma. Ainda bem que só tava eu, o Fernando Intenza e ele na sala, né? Aí ele virou,
estude mais o que você sabe menos, estude menos o que você sabe mais. Igual o mestre dos magos da Caverna do Dragão, pô. Puta merda. No dia da prova ali. Você e Alexandre. Alexandro. Eu ia fazer a prova. Alexandro. Cotovelo. Consegui passar bem, né? Então, assim... Contou seu ponto fraco. Ele queria saber se eu tinha estudado, né? Então, hoje, se eu faço isso com um aluno, eu sou processado. Eu falei para uma aluna me pediu... Eu fiz uma pergunta na sala. Turma da manhã, muito mais jovens e tal. Aí a menina me respondeu me falando do edema, mas era uma menina que... Pá! Gostei da sua resposta, isso aí. Tem cabimento, tem fundamento, gostei. Muito obrigado pela sua participação. Aí a menina lá de trás falou, pode me explicar edema? Pô, eu tava no 6º período, eu explicava edema no 5º, agora eu mudei um pouquinho. Aí você fez 5º período comigo? Ela, sim. Você tem um caderno no 5º período? Sim. Então pega lá. Então faz o seguinte, você vai em casa, você vai ler edema, você vai chegar e aí eu vou te dar tudo de edema novamente. Pode ser? Ela pegou o caderno, pegou a mochila, levou pro coração. E foi embora. Levou pro coração. Aí a Cristina me mandou uma mensagem, quero falar com você. Uma aluna agora acabou de te acusar que você humilhou ela na frente de todo mundo. Aí ela me mandou um texto desse tamanho. Quem, Ela nem Cristina? pra estar falando dela, não. Da aluna, nem merecia ser citada. Mas já citou, irmão. Você não é professor, você me humilhou, você não sei o quê. Porque eu mandei ela estudar em casa para me fazer uma pergunta. E passei trabalho para os alunos irem para a biblioteca toda semana. Toda semana os alunos tinham que ir na biblioteca, pegar uma obra e fazer uma obra qualquer em traumatologia e ortopedia. Podia pegar até de cardio, mas tinha que pegar uma obra qualquer e fazer uma resenha, 30 linhas. Só que tinha que pegar um comprovante dizendo a obra que pegou, a entrada e a saída. Eu tive esse trabalho, mas foram artigos. Lembra? Aí botei e eles tinham que me entregar toda a aula, a resenha. Fizeram abaixo-assinado para eu sair. Como é que... Eu não posso usar meu celular? Eu não posso fazer a pesquisa em casa? Eu quero que você venha para a biblioteca e passe 1 hora por semana na biblioteca para você estudar, para você ler. E tu tem que ter um comprovante que você pegou um livro físico. Isso era o trabalho. E o cara não consegue enxergar que é pro benefício dele. Não, eles acham que você... Toda dificuldade... Você é opressor. É opressor, né? Pelo amor de Deus. Ela não lembrava dela. Ela foi só aluno do 5º período, não lembrava de pressão hidrostática, colodosmótica, não lembrava de nada disso. Não lembrava. Aí ela queria uma explicação. Mas você pode ter certeza que isso no futuro ela vai lembrar de você. Eu lembro como se fosse hoje, você falava e você falava pra gente, seja positivo, seja negativo. Estuda isso aqui, que qualquer portinha, não sei se você lembra disso, que você abrir, você vai ter uma clientela, você vai ter paciente. Isso vai fazer diferença, sabe? Então, como você falou, viver um propósito, dar um lado da face e depois o outro, é isso, sabe? As pessoas vão sofrer. Sim. E você só tá querendo bem. Pois é, e elas naquele momento não entendem, depois, exatamente, né? Depois vai entender com a maturidade, né, tudo mais, as dificuldades da vida que estão aí o tempo todo. Como aconteceu ela nunca mais vai esquecer edema. Eu lá na faculdade, lá na pós, lá eu fui manipular o paciente e larguei a cabeça do paciente. O Fernando falou assim, é assim que você larga a cabeça do paciente. Mas ele xingou, né? Aí agora, toda vez que eu manipulo alguém, eu lembro dele falando na minha cabeça. Sim, aí eu já. Isso aí. Pentei o cabelo e tudo, a sobrancelha. Então, Fernando, um abraço. Ficou na mente. Sim. Cuidado, né? Então, assim, a gente não tá ali pra dar show. A gente não tá ali pra aparecer. A gente não tá ali pra fazer propaganda. A gente tá ali pra passar conhecimento. Não é nem só informação. Informação tu pega em qualquer lugar. Porra. Ali tu tem que passar conhecimento. Tu tem que passar mesmo uma coisa de estrutura. E você não pode... E você não pode simplesmente dar. Você tem que criar dificuldade. Porque a mente só aprende assim. Você... para criar dificuldade para uma mente que está acostumada a ter tudo que tem, aí você tem que virar artista circense, né? Virar, irmão, meu filho tem 11 anos. Brabo, entendeu? Se a gente gera uma dificuldade para ele,
né? Ele fica indignado pra caralho. Pois é, entendeu? então. Aí chega na faculdade um adulto. Entendeu? Mas... Um adulto indignado com você. Uma criança, você pá. Agora, um adulto chega a ficar indignado com você, olha a razão. Olha a Mas autoridade que ele tem. Né? O cara tem 30 anos de idade. Tu tá ali, pá. Aí ele, pô, você não tem tempo pra estudar, não sei o quê. Me dá material de apoio. Meu irmão. Material de apoio? Aí eu, quê? O quê? Aí, a minha sorte, cara, eu fiquei assim, eu passei a mão assim no cabelo, desmanchei meu cabelo. Ficou vermelho igual agora. Pô, meu Deus do céu, eu olhei assim, a minha sorte tava no andar da biblioteca. Aí o teu material de apoio tá ali naquela sala ali, ó. Naquelas estantes ali. Pode começar. Eu dou aula presencial. Eu não tô dando aula pra quem tá em casa, que eu tenho que mandar a biblioteca pra pessoa em casa, não. Eu dou aula presencial. Fisioterapia ortopédica é presencial. É ali que tu tem que ir. E tira dúvida aqui comigo. Exatamente. E essa é uma grande diferença que a gente, não sei pra você, que a gente tem entre a fisioterapia e a osteopatia. Porque, independente da escola, a gente não consegue fazer uma formação de osteopatia meia boca. Se a gente não estudar como o François fez com você, eu não conheço não todas tem as como enganar. Não tem como enganar. Não tem como dar migué. E eu costumo falar que... Sabe. Ou não sabe. E esse sabe é teórico e prático. Exatamente. Se você não leu, você não vai saber. Se você não praticou, você não vai saber. E você vai ver e aí... no final juntando 2, 3 turmas pra formar uma. Sim. Porque a maioria, infelizmente, desiste. Sim, A gente entra na é osteo difícil. com mentalidade de fisioterapeuta. Sim. A gente continua sendo fisioterapeuta. Agora você imagina Mas aí a osteo quando- virando curso universitário. Virar uma profissão. E deixar de ser uma especialização. Imagina, eu entrei com 17 anos. Pô, mas eu apaixonado por aquele conteúdo, querendo saber cada vez mais. A aula de anatomia, de fisiologia, pra mim, eram as melhores coisas da vida, que eu já tinha visto com 14, 15 anos de idade, 16 anos de idade. E aquilo ali era a melhor coisa do mundo. Agora, chega um cara de 17 anos, 18 anos, 19 anos na universidade hoje, que fez um segundo grau diferente, né? Eu tive a sorte de estudar e desistir. Mas hoje não existe mais. Ou seja, você não estuda anatomia, fisiologia e biomecânica no segundo grau. Tu não estuda. Tu estuda física, química, se tu tiver um colégio bom. Agora, tu usar esse conhecimento para transformar lá para o ensino universitário é complicado. Mas, enfim. O cara chega lá com uma exigência de osteopatia, com essa idade, primeiro período, uma galera já não entende anatomia. Já não... Pô, não. Imagina, cara. E aí, não sei se acontece com vocês, ou acontece com o Alessandro, os pacientes perguntam, como você faz uma pós, aí pergunta o tempo, 4 anos, 4, 5 anos. Que é isso? 1.050, 1.500 horas. 1.500 horas. Na nossa... Eu ia falar 1.050, 1.050. 1.550 horas que vai bater. Então é muito tempo de estudo. Eu costumo falar pra eles, cara, a técnica é muito importante, né? Mas o mais importante é tudo por trás. O quanto de conhecimento, o quanto que a gente tem que estudar. A gente passou por isso agora na prova do terceiro ano, final do ano passado, onde nós temos os nossos compromissos familiares, Sim. trabalho, e a gente, final de semana, estudando igual um louco, durante a semana online, até 3, 4 horas da manhã para acordar 5, 6 e voltar a trabalhar. Então não tem como ser feito... Então, vocês já passaram de 30 anos. Muito tempo. Aí você já tem uma... Tá quase virando velocímetro. Já tá assim, né? Tudo cascudinho já. Agora, isso para um jovem ou uma jovem de 20 anos... Cara, eu falei para os meus alunos ontem, olha só, Alessandro, o que eu falei para eles ontem. Todo mundo que tá lá fora, todo mundo, aí eu incluí até pai e mãe, porque pai e mãe, quando tem festinha de aniversário, acham um absurdo você não ir na festinha de aniversário do primo, da tia, do avô e tal, porque para ficar estudando, tu tem que ir lá, é uma falta de respeito. Então todo mundo fora da sala de aula, e isso entra em todo o seu convívio familiar e social, não quer que você esteja na sala de aula, né? Ninguém quer que você esteja na sala de aula. Quer que esteja até a segunda linha. Irmão, eu... Aí, não, que isso? Eu pago a faculdade do meu filho, não sei o que, tá. Beleza.
Ó, você fecha o seu avô. Ó, tem que ir lá, pô. Não se faz 80 anos todo dia. Eu concordo. Eu falei até isso pra minha filha. Minha mãe chegou a completar 80 anos. Aí, sabe? Aí, não, mas uma vez na vida, outra na morte, uma vez aqui, uma vez por mês, uma vez... Não interessa. Uma paciente minha falou assim, Alexandre, eu quero ser PF. Vou estudar, estou estudando há 2 anos. Tem gente que está estudando há 5. São X vagas. Esses que estão estudando há 5 vão conseguir a metade das vagas. Eu, com 2 anos, eu vou me preparar para ver se eu consigo uma rebarbinha em uma das vagas, ou então vai ser pro próximo eu entro. Que eu vou ter mais 2, 3 anos, vou fazer 5 anos de estudo. Todos os dias. Segunda, manhã, tarde e noite. Ela conseguiu tirar a vaga que quem já estava estudando há 5 anos. Ela passou no primeiro concurso. Você entende? Sim. A gente entende, cara. Cara, isso é impressionante. Nós ouvimos isso, por exemplo. Muitas pessoas perguntam pra que uma especialização de 4 anos? Vocês são formados, já tem paciente. Né? E as pessoas não entendem, caem naquela questão. Propósito, ajudar mais pessoas. E a gente, quando a gente fala em ajudar melhor, né? Exatamente. Ajudar melhor. Otimizar, né? A palavra é otimizar o tempo, né? Quando a gente fala em ajudar, a gente tá falando em simplesmente tocar no paciente. Muitas das vezes identificar, eu falo isso diariamente no meu consultório, é identificar que eu não posso mexer naquele paciente, que é a parte mais difícil. Quando você vê que você não pode ajudar, né? Que eu não posso tocar, que eu tenho que caminhar para outro profissional. Sim. Um tumor, por exemplo, uma Sim. fratura, que parece fácil diagnosticar, mas em certos casos não é fácil, sabe? Então, é o conhecimento que vai te levar a isso. Sim, sim. Né? O Vinícius estava falando aqui, né, de 1.550 horas. Isso a gente está contando só a gente frequentando. A gente não está contando aquelas horas, como a gente já passou muitas vezes estudando na prova do primeiro para o segundo ano. O extra classe, né? Meu irmão, o extra classe. 2h30 da manhã a gente estudando. Não, você pode botar aí 3.000 horas no mínimo. Eu dormi sentado. No mínimo. Eu dormi sentado, o pessoal chamar e eu... Porra, meu irmão, não... Entendeu? Você acaba... Porque você chega correndo, senta de 9h30, 10 horas, começa a estudar ali... Vai chegar uma hora que você... Mas é o propósito que você tem, é o seu histórico de vida, sim, entendeu? Porque quem tá acostumado com a guerra, quem tá acostumado com guerra, acha estranho até a paz, entendeu? Então, os caras hoje não. Os caras querem ter em paz, não querem ser incomodados. Os caras querem ter tudo... resolver da maneira mais fácil possível. Os caras, infelizmente, eles acham que eles vão conseguir conduzir as coisas da forma com que eles estão fazendo. Tô falando dentro da nossa profissão. Nas outras profissões eu não tenho como opinar. Dentro da nossa profissão. Nossa profissão, ela é linda, né? Ela é importante a beça. Eu me formei numa época que ainda estava ganhando notoriedade, entendeu? Hoje o fisioterapeuta tem uma autoridade absurda, né? Isso dentro do CTI, isso em qualquer lugar, entendeu? Então, os caras querem o status, os caras querem dinheiro, porra, mas não quer carregar o caminhão, o carrinho de pedra para construir a parede, entendeu? E você ganha respeito através do conhecimento, através do seu trabalho, assim como o Pietroni fez lá atrás, né? Trabalho em silêncio, enfrentou os caras da época que eram na época era o Lídio Toledo, que era uma referência da seleção, enfrentou esse cara, aí depois enfrentou... Ele foi enfrentando. Ele nem enfrentou, né, cara? Foi legal, ele simplesmente exerceu ignorou, foi lá e fez o que tinha que fazer, entendeu? Eu nunca, assim, eu encontrei com ele depois, nessa época, mas ele já estava, assim, em outro patamar, assim. Eu era aluno, acadêmico ainda, mas eu, assim, tive a oportunidade de encontrá-lo algumas poucas vezes, mas eu nunca tive essa oportunidade de falar para ele, assim, que, para mim, o maior exemplo que ele me deu, né, foi que não é com bate-boca e não é com blá, blá, blá que você pode conseguir alguma coisa, né? Então... Eles criaram muita confusão na mídia e ele deu entrevista também e tal, mas ele pouco aparecia e os atletas iam atrás dele e ele trabalhou, meu. Ele trabalhou e os atletas foram aparecendo, foram jogando, foram se recuperando e foram falando para outros atletas, foram falando para os familiares e aí a fisioterapia, sabe, simplesmente sentou na mesa.
E aí outros profissionais começaram a olhar, cara, tem alguma coisa aqui, né? Se as coisas estão... Se a bola tá rolando, né? Por que aquele cara ali tá querendo, né, murchar a bola? Se a bola tá rolando, por que ele, né? Ele é o dono da bola, entendeu? Só vai jogar quem ele quiser, né? E assim, eu admiro por causa disso, né? Tenho outras passagens com ele sim, mas são coisas super pessoais, assim. Tive um orgulho muito grande de ter participado um pouco mais da vida dele indiretamente. E eu sou o maior torcedor dele, cara, que esse cara tenha muita saúde. Infelizmente ele não tá mais na universidade, ele não tá mais nessa, né? Acredito, mas os estagiários, que ele aceite estagiários, que ele ainda ensine muita gente, porque o que ele fez pra mim foi sem saber, né? A gente faz sem saber, né? Sem saber, e depois, posteriormente, né? Mas ele vai assistir aqui, ele vai ficar sabendo. Pode mandar um recado. Ele não tem tempo pra assistir, não. Mas ele vai assistir. Ele tem um Flamengo pra jogar agora sábado. Isso aí já é. Flamengo. Ele tem que deixar, o Ganso lá bom. O Marcelo acho que se machucou, sei lá. Isso daí. Tem que ajudar o Marcelo, né? Aquele pontinha lá, ele é chato pra caramba do Fluminense. Que cara bom, né, cara? Bom demais. Que cara bom, queria ele no lugar do Luiz Araújo. Ele no Flamengo. Vamos ficar quieto. Landim, Braz, preste atenção, né? E aí, mestre, com tudo isso que nós falamos, como que atualmente você vê a direção, né? A direção que a fisioterapia está tomando desde a sua época e chegou atualmente, né? A gente vê muita coisa acontecendo. Como você enxerga a fisioterapia daqui a 5, 10, 15 anos, sabe? Essa molecada que tá vindo aí. Com muita preocupação, né? Com muita preocupação, porque a tecnologia, ela tá criando muitas pontes, muitas condições para que as pessoas, sem perceberem, Vinícius e Alessandro, elas estão voltando pro tecnicismo, como a fisioterapia já foi um dia. Tanta luta, tanto sofrimento para... Não, mas vão chegar com um patamar de nível superior ainda. Não, mas... Vão chegar com esse patamar, mas o exercício... O decorrer disso tudo... Porque cada vez menos você, com a tecnologia, você toca menos, você ouve menos, você só executa mais. Sim. Tô com uma dor aqui na lombar. Tu tem uma infinidade de coisas que... As pesquisas padrão ouro resolvem a dor. Aí a lesão no disco, a lesão disso, a lesão daquilo. O cara vai bater. Esse é um papo... Atende 30. E esse é um papo interessante que nós vamos ter que fazer outro programa. Não tem jeito, já tá definido isso, porque a gente tem muita coisa. As pessoas vão enjoar. Nós temos muita coisa pra falar e a gente não falou nem a metade. Nem a metade, verdade. 30%. 30%. Um terçozinho. Eu vejo também com muita preocupação, né? Muita preocupação principalmente em relação ao querer. Se a gente tem... Hoje, eu faço de tudo, como você falou, para ajudar, seja paciente, seja um estagiário. Mas só que não basta eu querer, né? Principalmente o estagiário tem que querer. E é difícil você encontrar alguém que queira ver a coisa acontecendo, sabe? Eu acho que todos querem, mas não querem fazer. Tem uns que queriam ser mais rápido, né? Pode ser mais rápido, não? Igual, né? Pular o processo, né? Sim. Isso é difícil pra mim. Hoje eu tenho duas visões, né? Eu sou fisioterapeuta e tenho que ter a visão empreendedora. Então eu tenho essas duas direções que às vezes se confundem. E eu me sinto muito mais fisioterapeuta, mas eu não posso esquecer do lado empreendedor. Essa visão, quando eu tive, todo mundo tem essa necessidade, né? Sim. Eu tive essa necessidade e consegui realizar, e realizei de uma maneira muito amadora, porque meu paciente chegava às 8 horas da manhã e saía meio-dia, né? Eu pagava uma sessão. Era semi-internato, eu sempre quis isso, sabe? Tu tem a dor lombar, então vem aqui, 8 horas da manhã. Aí era 1, 2, 3, eu tinha ajudante, né? 4 horas de tratamento lá, piscina, manipulação, pra sauna, tudo.
E a Isso pessoa que ir lá no embora. início? Isso foi no início da minha carreira. O início da minha carreira mesmo, os primeiros passos foi dentro de um consultório com um ginásiozinho e tinha eletrotermo. Não, um amigo meu, Mauro, hoje trabalha em terapia intensiva desde sempre, né? Ele saiu dessa clínica e falou: Alexandre, tá afim de vir no meu lugar e tal? Ele me encontrou, eu, pô, tá bom, tá beleza. Aí a primeira oportunidade que ele me deu foi o Mauro, eu agradeço. Hoje ele trabalha com um aluno meu. Aí o meu aluno falou: posso passar seu telefone pro Mauro? Ele falou que queria falar com você. Não sei nem se ele lembra disso, sabe? Ele foi o cara, assim, eu fui pegar a parada da formatura, entrando na faculdade, eu peguei um negócio da formatura. Aí ele me encontrou, ele foi pegar por coincidência no mesmo dia. Ele: Alexandre, já tá trabalhando? Pô, né? Aí eu falei: pô, não tô não. Aí ele: cara, não acredito, você não tá trabalhando, eu já consegui isso. Eu não. Eu não consegui não. Aí ele me deu a primeira oportunidade, né? Mas depois eu fui fazendo e hoje eu não quero ser mais dono. Agora eu quero só compartilhar. Perfeito, né? Imagina. O cara entrar 8 horas da manhã e passar por tudo, sair meio-dia, 1 hora que seja. Realizei esse sonho, Vinícius. Sim, só que pensando do lado empreendedor, né? O custo é muito alto. O custo é alto. É isso aí. Mas é fantástico. O ideal, seria o ideal. Eu vivi um sonho. Sim. Vivi um sonho e consegui tirar frutos desse sonho, sabe? Consegui um bom sustento, consegui aquele motão. O homem chegava com a moto preta lá. Aquele motão. E é isso, as pessoas me perguntam hoje: poxa, você trabalha num bairro de classe média para baixa. Baixa renda, né? Baixa renda. 10 minutos da minha casa, bem longe do grande centro, né? Alcântara, São Gonçalo. E o que eu vivo, o que eu construo hoje, eu tiro daí, sabe? Então isso pra mim é um sonho realizado. E fazendo um trabalho... digno. Né? Ralou a pampa para pegar aquele nível de conhecimento e de aperfeiçoamento que todo mundo pensa que se você tem isso, você tem que atender as grandes... Exatamente. Né? Não é isso. Não é. Não é isso. É o propósito. É deitar a cabeça no travesseiro Tá tranquilo. Sonhador, igual a mim. Exatamente. Nós vamos precisar de outra conversa. Nós não falamos nem 30%, nem 40% do que nós temos para falar. E eu queria que você deixasse um recadinho para os seus pacientes, para os seus alunos. Algo positivo para eles, pode falar na sua câmera. Falando lá, assim. Isso aí. É mais fácil olhar para 300 pessoas, né, do que olhar para uma câmera. Rapaz, essa época de pandemia da aula de casa foi difícil. Olhar para a câmera do computador, né? Foi uma coisa difícil para mim. Cara, a mensagem que eu poderia deixar para todos eles é uma coisa muito simples, né? Muito simples mesmo. Quando você faz as coisas com amor, né? Com vontade, né? Tudo fica bom, mesmo quando o resultado não é o esperado, sabe? Você deu o seu máximo. E quando você não recebe, né, aquela notícia boa, então quando você vê que o resultado não foi aquele que você esperou, mas você fez o seu máximo, não é que você esteja com a consciência limpa nem nada, mas te dá uma sensação assim de que você lutou a boa luta, sabe? Sim. Então, assim, quando você faz as coisas com amor, sem esperar nada em troca, é a melhor coisa do mundo, né? A gente pode chamar de servir. Independente da sua profissão, independente da sua condição socioeconômica, a sua condição, né, como pessoa na sociedade, né, um integrante de qualquer grupo, você servir de uma maneira ou de outra, mesmo que não seja pela sua profissão, mesmo que você seja um contador, tá lá no seu computador, no seu escritório, você saiu de lá e um dia tem a galera da sopa, você vai ajudar com a galera da sopa, alguma coisa nesse sentido, ou daí para coisas mais simples até, né? É isso, eu acho que é o servir, sabe? Se vocês acharem que o servir sem pensar, sem achar que tem que ter alguma coisa em troca.
sem a troca. Servir por servir. Vai lá, faz e volta pra casa. Fazer isso aí. Vai, volta pra casa e não precisa tirar foto e olha aqui o que eu tô fazendo. Não, tirar foto precisa, que é legal pra caralho. Mas você... aí é o estilo, né? De cada um. Assim, a foto é maneira. Não. É o estilo, né? Eu vou botar você nesse ramo aí. Eu penso numa coisa muito engraçada. Todo mundo que trabalha comigo fica assim, pô, Instagram, Alexandre, tu tem que botar, tu tem que falar, o mundo precisa conhecer, eu preciso... Aí o mundo precisa conhecer, não, tem muita gente boa aí, cara, eu não tenho essa coisa não. Mas não sei se a gente tem tempo, eu vi um filme, eu posso contar esse filme depois pra vocês. E esse filme marcou muito a minha vida, né? Filmes marcam muito a minha vida. E eu prezo por uma coisa, privacidade. Eu vou te atender, Vinícius, eu vou te atender, Alessandro. Eu vou aprender com vocês e eu vou ensinar aos meus alunos o que o corpo de vocês me ensinou, mas não vai ser expondo o seu nome, sua imagem. Só o que o seu corpo me ensinou. Então, ninguém precisa saber que eu te atendi, Alessandro. Ninguém precisa saber que eu te atendi, sabe? Privacidade, eu prezo por isso, assim. Então, como a gente pode comunicar essas coisas, aí a gente tem que descobrir. Eu aceito sugestões aí. Isso é plausível demais. Você é uma referência por causa disso. Você não quer status, você não quer fama. Sei lá se isso também não traz status, né? Quem sabe, né? Isso pode trazer status também, né? Você não queria ser professor, e aí? Você tá vendo? Quer status, onde você tá? Cuspir pro alto e pá! Isso simplesmente te faz ser quem você é. Eu vejo como um cara único. Todo mundo tem defeitos, todo mundo tem qualidades, mas você pra gente é um cara único. E agradecemos a sua presença aqui. Espero que mais vezes, vamos trazer do Rio para São Gonçalo sempre. É só me convidar que eu broto aqui. E é isso, galera. Muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro episódio fantástico com o nosso mestre Alexandre Paixão, o cara. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Vamos fazer esse programa crescer com qualidade e levando o melhor da fisioterapia para vocês. Isso aí, Alessandro. Galera, obrigado aí pela atenção de todo mundo. Pra mim é muito emocionante poder estar aqui de frente pro cara que um dia foi meu professor, né? Outro dia também foi meu professor e hoje é uma referência, continua sendo uma grande referência, um grande amigo, entendeu? Espero que vocês tenham gostado e a gente vai continuar desenvolvendo bons materiais pra gente poder fazer cada vez mais a fisioterapia mudar a sua forma, a sua cara, pra gente poder ver crianças virando gigantes e derrubando reis, como diz a música, né? Então, obrigado por tudo, desculpa qualquer brincadeira, é um prazer, Alexandre, você estar aqui, tá? Obrigado mesmo. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. E é isso. Tô muito feliz. Tamo Valeu. juntos. Neguinho. Tamo junto. Porra, valeu.